Vamos atacá-los. Breno, pare com isso. Vieram com armas para me prender como se eu fosse um bandido. Eu estava com vocês todos os dias. Procuraram me prender. Mas esta é a hora de vocês. E também do poder da escuridão. Nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e não prevalecem contra ela. Houve um homem enviado por Deus, cujo nome era João. Este veio como testemunha, a fim de dar testemunho da luz, para que todos crescem por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, pois a verdadeira luz que ilumina a todo homem estava chegando ao mundo. E disse Deus: haja luz, e houve luz. Então ele viu que a luz era boa, e fez separação entre a luz e as trevas. Então o Criador chamou a luz de dia, e as trevas ele chamou de noite. E foi tarde e manhã no primeiro dia. Agora preste bastante atenção. No princípio de tudo, no primeiro dia, ele criou a luz, pois a luz não existia. E para a luz existir, o Criador precisava a criar. E o Verbo disse: haja luz. E assim a luz veio a existir. Então eu pergunto a você, se o Criador, ele não diz haja luz, a luz existiria? É claro que não, pois para existir, o Criador precisava criá-la. E o que é essa luz? Agora chegou a vez de você crer no Messias. Se você crer no Messias, então essa questão que João fala, no verso 1, lhe será respondida. Se você deixar de crer em um dos dois, no Criador e na luz, logo você será confundido. Então veja o Messias falar. O Messias disse: eu sou a luz do mundo, gerado pela palavra. Foi a palavra que disse, o Verbo: haja luz. Pois um é o Verbo, um é a luz, que foi criada pelo Verbo. E o Messias está agora no princípio com o Criador, pois foi criada no princípio. O Messias é chamado também por João de a testemunha fiel e verdadeira. Repare, ao anjo da igreja de Laodiceia escreve: isto diz o Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o princípio da criação. Se você observou, o princípio da criação é a luz, e o Messias disse: eu que sou a luz. Logo, está perfeito o que João falou. E o princípio da criação é a luz, o Messias, o primeiro a ser criado. Por isso, medite bem. Um só é o Criador, o que cria tudo, através do Verbo, a palavra. Um é a sua criatura, a luz, o princípio da sua criação. Já que a luz, o Messias, foi criado no primeiro dia, quando chega já no sexto dia, o Criador pode falar tranquilamente: façamos o homem, pois ele agora está com o Pai desde o primeiro dia. O Criador continuará sempre a falar daí por diante.
Eu sou o único, e não há outro além de mim. E os profetas continuarão a repetir o que o Criador falou. Ele é o único, e não há outro além dele. Da mesma forma, quando o Messias chega, ele repete tudo o que foi dito. Ouve, Israel, o Yahweh é o único, e não existe um outro além dele. Você nunca verá escrito neste livro que está em suas mãos, chamado de Bíblia, o Messias falar, eu sou Deus, ou eu sou o Pai. Se o Yahweh é o único, qualquer um que os homens diga ser Deus é palavra humana. Por isso foi mostrado lá atrás o que aconteceria. Porque o que foi dito aqui são as sombras das coisas que aconteceriam no Novo Testamento. O Criador, ele mandou um cordeiro, sem manchas, sem defeito e de até 1 ano, que representa o Messias, para servir de expiação pelos pecados dos homens. Mas os homens pegariam o cordeiro que o Criador enviou e dele fariam uma imagem de fundição. E da imagem iriam dizer, esse é o nosso Deus, que nos tirou da terra do Egito. Ou seja, fizeram um Deus do cordeiro que o Criador enviou. Por isso o Criador se irou e disse, e sucedeu, pois que no fim dos 40 dias e 40 noites, o Yahweh me deu as 2 tábuas de pedra, as tábuas do pacto. E o Yahweh lhe disse, levanta-te e desce logo daqui, porque o teu povo que tiraste do Egito já se corrompeu, e cedo se desviou do caminho que eu ordenei. Fizeram para si uma imagem de fundição. E disse-me ainda, o Yahweh, atentei para esse povo, e eis que ele é um povo de dura cerviz. Deixa-me que eu o destrua, e apague o seu nome debaixo do céu. E farei de ti uma nação maior e mais poderosa e mais numerosa que essa. Então eu me virei e desci do monte, o qual ardia em fogo. E as 2 tábuas do pacto estavam nas minhas mãos. Olhei, e eis que haveis pecado contra o Yahweh, o nosso Criador. Tinham feito para vós um bezerro de fundição, e depressa vos tinham desviado do caminho que o Yahweh vos ordenara. Não é o homem, gente, que dará testemunho do Messias, falando quem ele é ou como ele será. Se o homem dá testemunho do que não pertence ao Messias, você morrerá por isso. É por isso que o Messias ensinou que quem dará testemunho do Filho é o seu Pai, e nunca homem algum. Por isso ele foi bem claro quando disse, eu, porém, não recebo testemunho de homem, mas eu digo isto para que vós vos salveis. Entretanto, a grande maioria dos homens nunca querem escutar ao Messias. Sempre querem escutar os falsos pastores, que dão um testemunho errado de quem é o Mestre. O homem disse que o Messias é Pai. O homem disse que o Messias é o Criador. Entretanto, o Messias diz que é Filho e que é enviado do Pai. E o Pai, por sua vez, diz, esse é meu Filho amado, a quem eu me comprazo. Decidir a quem você vai ouvir é opção sua, pois existirá essas 2 palavras na sua frente. Ou crer no Pai, desde o princípio, nos profetas e no seu Filho, que ele que criou a luz, e crer no Mestre, que diz, eu que sou a luz.
dizia: este é o meu filho amado, em que me agrado, ouçam-no. Vieram com armas para me prender como se eu fosse um bandido. Eu estava com vocês todos os dias, procuraram me prender. Mas esta é a hora de vocês. E também do poder da escuridão. Os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas, se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue, de modo algum andará em trevas,